no altar. No altar. E está aqui hoje. E eu tenho certeza que Deus o trouxe aqui. Não foi porque eu e a pastora Natália ali pegamos e citamos o nome dele. Também. Mas primeiramente, foi gerado no coração de Deus. Então eu queria que você recebesse ele nessa noite, com muita alegria no seu coração e com o seu coração aberto, para você receber aquilo que Deus tem através da vida dele, para a sua vida. Você quer mais de Deus? Você quer mais de Deus? Então se prepare, porque ele é uma fonte inesgotável. Vamos aqui então ouvir a palavra nessa noite com o nosso irmão. Eu queria que você aplaudisse e glorificasse ao nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês estão bem? Aleluia. É bom, né? Quando vem essa atmosfera espiritual, a gente fica até meio lento. Isso é bom, né, irmão? Amacia a nossa carne para a gente receber a palavra do Senhor. Isso é muito bom. Queridos, eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a Deus pela vida do pastor Washington, pastora Natália, todo o corpo de obreiros, e pela sua vida que faz parte dessa família. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Você que nessa noite de segunda-feira escolheu buscar mais de Deus. Não aceite nada menos do que mais de Deus. Não aceite nada menos do que mais de Deus. Amém. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 9. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 9. Aleluia, Jesus. A presença do nosso Deus, ela é real no nosso meio, meus irmãos. Já podemos sentir ela aqui palpável. Glória a Deus, glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 18. Está escrito assim: certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Versículo 23. Jesus dizia a todos. Jesus dizia a todos. Jesus dizia: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Vou ler mais uma vez. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E você diz? Amém. Queridos, o propósito a qual os irmãos estão, ele tem por tema mais de Deus. O texto a qual nós fizemos leitura, ele iniciou dizendo que Jesus certa vez
estava orando. Jesus, o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado, ele estava orando. Jesus precisava orar, ele orava. Se precisava ou não, eu não sei. Eu só sei o que a Bíblia diz, que ele orava. Aleluia. E quando ele termina essa oração, que ele estava fazendo em particular, quem é que estava com ele? Os discípulos. Primeiro parte do texto é um diálogo dele com os discípulos. Depois, que é onde eu vou pregar, é uma orientação dele para com todos. Primeiro com os discípulos, depois com todos. Mas antes dos discípulos, antes de todos, ele estava falando com quem? Com Deus. Fazendo como? Como que ele estava falando? Orando. Então, antes dos discípulos, que é quem Deus nos dá para nós liderarmos, antes da multidão, que é quem o nosso discurso vai chegar de forma mais extensa, antes de discípulo, antes de todos, tem que ter Deus. Eu tenho que falar com Deus. Eu tenho que me comunicar com Deus, eu tenho que me aproximar de Deus. Mas é lógico, pastor, que deve ser assim. Mas não tem sido, em muitos casos, em muitas vidas. Por que não tem sido? Porque antes de me comunicar com Deus, eu me comunico com os discípulos, que é os irmãos. Antes de me comunicar com Deus, eu me comunico com todos. E com Deus, deu tempo, vou orar. Deu tempo, vou para o particular. Note que a ordem não é essa. A ordem é Deus, discípulos e todos. Deus, discípulos e todos. Primeiramente é Deus, depois é os discípulos, que é os irmãos na fé, depois é todos. Vocês estão me entendendo? Primeiro ele falou com Deus em particular. Aí ele vem e faz uma pergunta para os discípulos. Aqui, quem as multidões dizem que eu sou? Nesse episódio, o ministério de Jesus já tinha iniciado e já estava em evidência. Então, já tinha uma fama do ministério de Jesus, já era conhecido. E ele pergunta, eu quero saber, não que ele se importava com isso, mas ele queria ouvir dos discípulos. Ele está fazendo ali um teste com eles. Aqui, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, e outros ainda dizem que tu é um profeta do passado que ressuscitou. Opinião pública. A opinião pública nunca vai ter uma opinião concisa, objetiva, direta. Não, sempre vai ter polarização, sempre vai ter divisão na opinião pública. E vocês vão me entender porque eu estou dizendo isso. A multidão não sabe definir quem Jesus é. Mas da multidão ele esperava ouvir isso. Mas e dos discípulos? Dos discípulos não tem essa. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo outro. Na minha opinião é essa. O meu ponto de vista é... Não. Discípulo não tem ponto de vista. Discípulo não tem opinião própria. Discípulo obedece às ordens de Deus e pronto, e acabou. Porque eu não sei se você sabe, discípulo significa aluno. Com quem está o pleno conhecimento? Com o aluno ou com o mestre? Quem é o mestre? Então acabou. Multidão não sabe definir quem é Jesus. Mas discípulo tem que saber quem é Jesus. A pergunta é, você sabe definir quem é Jesus? Nós não estamos buscando mais de Deus? Nós não queremos mais de Deus? Quanto mais de Deus eu busco, mais eu conheço Ele. Chegai-vos a Deus e Ele chegará
Então, mas você tem que ir. Eu tenho que dar um passo. Eu tenho que ter uma atitude, eu tenho que querer ir. Tá, da multidão, opinião diversas. E isso me chama a atenção, porque hoje, da multidão nós esperamos isso. Mas de discípulo não. Discípulo sempre a resposta tem que ser unânime, a mesma. Porque nós estamos em uma mesma visão, em um mesmo propósito. Não é assim? Então não tem que ter opinião diversa. Tem que ter uma opinião única. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que hoje, meus irmãos, os discípulos atuais, não todos, mas alguns discípulos atuais, a opinião deles é igual a da multidão. Na minha opinião, Jesus é assim, ó. Aí o outro, não, na minha é assim, isso está errada. Ele é assim. Aí o outro, não, 6-2 está errado. A minha que vale, meu irmão. A multidão não tinha uma opinião formada sobre Jesus, porque era multidão. Multidão só ia atrás de Jesus por conta dos milagres. Por isso que era multidão, um bando de interesseiro. Agora discípulo é aluno. Discípulo não anda atrás de milagre, ainda que os milagres aconteçam. Mas o propósito do discípulo em seguir Jesus é aprender. É isso que Lucas escreve a Teófilo no início de Atos. Ó excelentíssimo Teófilo, eu não te escrevo só o que Jesus começou a fazer, mas também a ensinar. Discípulo não segue Jesus por milagre, nem por cura, ainda que elas aconteçam. Discípulo que é discípulo segue Jesus para aprender com Ele. Amém? E qual é a resposta certa do discípulo? Tinha 12, só um respondeu. E quem foi que respondeu? Quem foi que respondeu, queridos? O de sempre, né? O para frente. Pedro. E Pedro diz: tu és o Cristo de Deus. Ok. Agora ele se dirige à multidão e diz para a multidão: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse é o texto para hoje. Você pode dizer amém? A autonegação nos fará viver o mais de Deus. A autonegação nos fará viver o mais de Deus. O tomar a cruz diariamente nos fará viver o mais de Deus. E o seguir Jesus e não as nossas opiniões nos fará viver o mais de Deus. Aqui está 3 dicas para viver o mais de Deus, segundo as palavras de Jesus. Vamos lá? Bora? Beleza. Primeira questão, para viver o mais de Deus, é uma opção. Jesus disse: quem quiser, se alguém quiser, você não é obrigado. Você não é obrigado. Eu tenho que viver o mais de Deus porque os pastores da igreja colocou propósito aí, né? E tem que ir lá, né? Eles vão me ver lá e depois vai ficar me perguntando, eu vou lá. Viver o mais de Deus. Ou eu tenho que viver o mais de Deus para o meu ministério ser relevante. Eu prego, então eu tenho que viver o mais de Deus para mim ter mais autoridade, mais poder. O propósito do mais de Deus não é isso não. Eu louvo, eu sou músico, eu lidero um departamento, eu lidero algo na igreja, eu preciso do mais de Deus porque eu sou líder. Ah, porque você é líder.
Ah, porque você é pastor. Ah, porque você é pregador. Ah, porque você é do louvor. Ah, você precisa mais de Deus por causa do seu cargo, por causa da sua função. Não, meus irmãos, nós precisamos o mais de Deus por questão de sobrevivência espiritual. Nós precisamos o mais de Deus, porque o mais de Deus abate o nosso ego inflado. Que ele cresça e eu, entendeu? Não tem como os dois crescer junto. Não tem como crescer você e crescer Deus. Ou é ele ou é você. E quando nós crescemos, ele, não é que ele diminui porque ele nunca vai ficar pequeno. Ele simplesmente se retira. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. O mais de Deus não tem a ver com a nossa chamada. O mais de Deus, eu não preciso do mais de Deus para o meu ministério ser relevante. Não. Eu preciso do mais de Deus porque é questão de sobrevivência espiritual. O mais de Deus é assim, ó, ao rio do Espírito. O mais de Deus é você sair da onde a água está no tornozelo, no joelho, nos lombos, e ir até onde você não dá pé, e aí ele te fazer flutuar, ele te fazer nadar. Esse é o mais de Deus, é sair do raso, queridos. Então o mais de Deus é questão de sobrevivência, porém, o mais de Deus não é algo fácil de obter. Porque antes das 3 condições para o mais de Deus, segundo Jesus, antes das 3 condições, há uma decisão, a qual você não é obrigado a tomar. Ao longo da caminhada, nós vamos vendo algumas pessoas que se entregam mesmo para Deus, para Jesus. E essas vivem o mais de Deus mesmo. São pessoas diferenciadas, não que são melhores do que ninguém, mas são diferenciadas no que tange espiritualidade, intimidade com Deus, porque se entregam muito. Só que há outras que nunca vão sair do raso. Eu estava aprendendo a nadar e aí eu ficava com maior vergonha, irmão, com aquele monte, né, de macarrão assim, e os meninos pequenininhos, e eu com um monte de macarrão, e boia, e aquele trem todo, e eu falava assim, que vergonha, né? Criança sem nada. Mas ele sabe nadar, eu não. E eu fui aprendendo. E a professora, você tem que me obedecer, eu sei o que eu estou te falando. Eu falo, não, você vai deixar eu afundar, você tem que me obedecer. Eu sei o que eu estou falando, eu sou profissional. E eu, mas você vai deixar eu afundar? Ela falou, só me obedece. Vou tirar um macarrão. Eu falei, meu Deus. Aí tirou. Fiquei. Aí no outro dia tirou outro. Beleza. E assim foi indo até eu não ter nada. E eu consegui nadar sozinho. Mas para mim nadar sozinho, eu precisei confiar em quem sabia o que estava falando. E obedecer a voz de comando. Se eu não tivesse obedecido a voz de comando, eu estava até hoje com 3 macarrão e com boia. Aí eu entendo porque alguns crentes não conseguem nadar sozinhos. Precisam dos macarrões espirituais, das boias espirituais. Sabe por quê? Porque não obedece a voz de comando. Porque tem problema em obedecer. E qual é a nossa voz de comando? É a palavra de Deus, meus irmãos. É a palavra de Deus. Não é o que o pastor acha, é o que a palavra diz. Mas tem alguns que já são mais doidão. Fala assim, eu não estou nem aí se eu vou tomar água. Eu vou. E vai, irmão. Às vezes vai tomar água mesmo. E eu era zoado, eles pegavam e falavam assim, nossa, vai secar a piscina hoje.
Hoje você bebeu água com força. Você vai ver eu nadando ainda, boa. Persistência, persistência. O mais de Deus é persistência, é busca, meus irmãos, e é entrega. Amém. Então, primeiro, é uma decisão. Você não é obrigado. Você não é obrigado. Jesus disse: se alguém quiser me seguir. Quando a gente pergunta isso hoje para a igreja, soa quase assim, ó, em uma só voz: nós queremos Jesus. Quem quer seguir Jesus? Todo mundo. Eu. Mas note que o texto não termina assim. Ele diz: se alguém quiser me seguir. Aí antes de alguém falar eu quero, ele falou: não, mas calma aí. Tem duas condições, beleza, para me seguir. Mas só se você quiser. Se você não quiser, não precisa. Se você não quiser, fica de boa. Agora, se você quiser, então, aí é do meu jeito. Eu fico assustado quando eu vejo algumas pessoas, irmãos, querendo nos ensinar como seguir Jesus, sendo que Jesus já deixou o ensinamento muito básico, muito simples. Porém, para alguns isso é muito complicado, é muito complexo. Não é complexo, não é complicado, é simples. Basta obedecer, se você quiser. O mais de Deus será evidenciado na nossa vida se nós escolhermos obedecer. E obedecer é uma escolha. Não, eu sou obrigado a obedecer a Deus. Quem disse? Você acha que Deus é mendigo de atenção? Você acha que Deus sofre de carência de adoração? Deus não, irmão. Deus não. Deus não é mendigo de atenção. E Deus não sofre de carência de adoração. Deus não. Se você adorar, Ele continua o mesmo. Se você não adorar, continua o mesmo. Se você se decidir por Ele, Ele continua o mesmo. Se você não se decidir, Ele continua o mesmo. Ele vai salvar outras pessoas e a obra vai ir continuando e a coisa vai indo. É assim que funciona com Deus. Se alguém quiser. Primeiro, decisão pessoal. Eu quero mais de Deus? Então se decida. Você quer ou não quer? Eu não posso decidir por você. Falar: irmão, você vai viver assim o mais de Deus. Vem cá que eu vou orar por você. Não, irmão, não adianta, você tem que querer. Você tem que querer. Um dia me perguntaram e falaram assim: pastor, como é que o senhor faz para ter mais de Deus assim? Né, para o senhor viver assim, essa intimidade? Eu falei: eu fiz uma escolha, filho. Eu fiz uma escolha. De 24 horas no meu dia, eu escolhi o dízimo do dia para Deus. Eu separei os 10% das horas para Ele. E é só eu e Ele. E é assim, é pouco ainda, mas já é alguma coisa. Só que hoje muitos buscam o mais de Deus, mas fazem o menos que eles podem. Não tem como viver o mais de Deus fazendo o mínimo que você pode. Quero mais de Deus, quero viver o mais de Deus. Você viu o irmão aqui louvando? Que unção, que graça. Mas aqui ninguém sabe o que ele enfrenta. E se ele não tivesse o mais de Deus, ele não estava aqui. Quanto mais nós somos usados, mais luta nós enfrentamos, irmão. Quando você vê alguém usado, você vê os pastores aqui da igreja sendo usados pelo Senhor, vivendo mais de Deus, você fala: rapaz, ele tem algo diferente. Pode ter certeza que ele também passa uns processos diferentes. Só que nisso eles se entregaram. Falaram: Senhor, eu estou rendido. Eu estou rendido, eu quero mais do Senhor. Só que eu não vou dar o meu mínimo. A questão é, meus irmãos, como é que está a entrega? Como é que está a sua entrega com Deus? Está mínima, média ou está boa? O tema é mais de Deus. Não existe mais de Deus com o seu mínimo, tá? Não existe viver o mais de Deus com o seu mínimo. Não existe.
Pastor, mas então o senhor está dizendo que é uma troca? Que é tipo uma barganha? Quanto mais eu der, mais Ele me dá? Não, meus irmãos. Tudo que nós recebemos do Senhor é pela graça. Nós não merecemos, não. Mas eu estou falando do texto aqui de entrega. Se alguém quiser me seguir, aqui na minha tradução está me acompanhar. Primeiro, negue-se a si mesmo. Uau, o convite é bonito. Quem quer me acompanhar? Mas o primeiro requisito já é uma pancada. Negue-se a si mesmo. O ser humano tem a tendência, desde o Éden, de seguir a vontade contrária do Senhor. O Senhor colocou 1 milhão de árvores, e colocou só uma e falou, essa aí não. O ser humano falou, mas eu gostei. Por que colocou aqui então, se não pode? Você tem 1 milhão de possibilidades, porque você quer que não pode? Ah, é minha vontade. Deus falou, Jonas, eu quero ir em Nínive. Eu vou para Tarsis. É a minha vontade. Opa, mas a minha é Nínive, mas a minha é Tarsis. O ser humano é tendencioso a ir contra a vontade de Deus. É por isso que Jesus está dizendo, quer me seguir? Você precisa se negar. Negar suas vontades. Mas eu não sou mau, eu não sou assim não. Se nós não fôssemos assim, nós não precisávamos ser regenerados. Jesus não precisava ter morrido por nós. Jesus não precisava ter entregado a sua vida por nós. Não, todos conseguiriam ser 100% santo e conseguiriam obter a salvação por mérito próprio. Mas não foi assim. O pecado entrou no mundo por causa de um homem. E por causa de o homem seria redimido. Então, nós nos precisamos de Jesus? Sim. Então qual é a nossa tendência? Você acha que a sua tendência não é pecar? A minha tendência é pecaminosa. A sua também. E por isso que nós vamos até Jesus. Só que quando nós chegamos até Jesus, Ele fala assim, ei, quer seguir? Quero. Então beleza. Se negue. Negue as suas vontades. Negue os seus desejos. Negue. Para mim seguir, o requisito principal é esse: autonegação. Quer o mais de Deus? Autonegação. Um dia desses chegaram em mim, pastor Washington, e falaram assim comigo: nó, você com 36 anos, pastor presidente de um ministério, que bênção, hein? Eu falei, você sabe como que eu cheguei até aqui? Não, pastor. Um dia eu tive que fazer uma escolha. Eu achei que o meu ministério ia ser na minha terra, São Paulo. Mas um dia Deus falou, a minha vontade não é em São Paulo. Vai para Minas. Eu conheci alguém em Minas? Não. Eu vim por um convite do Orkut em 2009. E o missionário falou, eu só tenho o dinheiro do busão de vir. Você vem? Se tem golpe hoje na internet, imagine 2009. Eu falei, pode depositar, filho, estou indo. Vim com R$5 no bolso. Sem saber se era golpe, se era verdade, se era mentira, mas eu vim. Ninguém chega a ter o mais de Deus por acaso não, irmão. Autonegação. A minha vontade era ficar na minha terra, era mais fácil. Lá tinha a Rebeca também, não tinha? Mas a minha Rebeca estava onde? A minha Rebeca estava em Minas. Lá tinha igreja também, não tinha? Mas a igreja que o Senhor queria me dar estava em Minas. E eu vim, fiquei 17 dias. E no penúltimo dia eu conheci a minha esposa. E nós casamos em 2010, irmão. E eu vim embora para Minas e estou aqui desde então, aleluia. Autonegação. Eu tinha as minhas vontades.
Eu estava numa igreja grande. O nosso número de membros passava de 120 mil membros. Eu era representante do meu pastor presidente. E Deus me trouxe para uma igreja de 3 pessoas. Cuida dessas 3 pessoas. Eu falei, o quê? Eu estou retrocedendo. Eu estou regredindo. Aí eu fui para o secreto. E o Senhor falou para mim, uma flecha regride quando ela vai para trás para tomar impulso para ir para frente? Isso é regressão? Você acha que está regredindo, mas eu estou te esticando para você ir longe igual uma flecha. Aleluia! E hoje chegou o momento da flecha, está indo por aí pelo Brasil todo. Mas por quê? Porque eu tive que fazer, não a minha, mas a dele. E isso nos constrange, porque quase sempre quando Deus fala, faça a minha vontade, Ele só fala o final. Ele não fala o meio. Ele mostra para José que José ia governar, mas ele não mostra José vendido. Ele não mostra José traído, mas ele mostra que ele ia governar. Eu sabia que eu ia ser pastor, mas eu não sabia os processos que eu ia passar até lá. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Só que essa autonegação não tem a ver só com o ministério na minha vida, mas também tem a ver com os nossos desejos carnais, queridos. Todos os dias eles gritam dentro de nós, peca, 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 depois se arrepende, peca de novo, peca, peca. Oh, irmão, é todo dia. Só que para seguir Jesus e viver o mais de Deus, eu tenho que negar a minha carne. E como é que eu vou ter resistência para negar a minha carne, pastor? Antes de Jesus falar para a multidão, antes de falar para os discípulos, ele conversava com quem? Com Deus. Através do quê? Da oração. Como que eu vou ter resistência, pastor? É na oração, irmão. A receita não mudou, continua a mesminha. É jejum, oração e palavra e vigilância. Jejum, oração, palavra e vigilância. O segredo é esse, e funciona desde que Jesus foi para o céu. Mudou não, é a mesma coisinha, é assim. Se você ouvir alguém dizendo, eu criei um método, um curso, eu vou te vender um curso, como ter mais de Deus. Irmão, cai fora. O segredo é o mesmo, irmão. Oração, jejum, palavra, vigilância. Acabou. É isso aí. O segredo é esse. Então, primeiro, autonegação. Renúncia. Negue-se a si mesmo. Os irmãos sabem o que significa renúncia? Para ter o mais de Deus, você precisa praticar renúncia. Renunciar a você mesmo. Ele não está dizendo, renuncia a família, renuncia ao emprego. Não, ele está falando, renuncia a você. Negue-se a você mesmo. Renuncia você mesmo. O que Jesus está falando? Se você quer me seguir, se você quer viver o mais de Deus, não traz mochila. Não traga nada. Venha de mão vazia. Venha sem expectativa, mas só vem. Deixa o resto com Ele. Queridos, o nosso Jesus que nós escolhemos seguir, nós não escolhemos seguir Jesus baseado numa esperança que Ele vai nos dar coisas. Não deve ser essa a nossa motivação. Nós viemos até Jesus porque nós reconhecemos que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos ser redimido, transformado, mudado, limpo. E para isso acontecer, eu não posso trazer mochila do mundo. Negue-se a si mesmo. Renuncia. Pastor, o que significa renunciar? Renunciar no original significa esvaziar a alma.
esvaziar a alma. Você sabe que o ser humano ele é corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria que nos mantém de pé, nos movimenta. Espírito é a vida. Mas a alma é responsável pelas nossas vontades, nosso intelecto, a alma. Então renunciar significa esvaziar a alma. Esvaziar então o que? As minhas vontades. É você não ter mais vontade própria. É você viver a vontade de Deus. Quando Jesus está no seu pior momento no Getsemane, ele faz uma oração, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Traduzindo, se possível, acaba com esse sofrimento. Mas, contudo, faça a tua vontade. Na oração do Pai Nosso que sai no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua, assim na terra como... Se eu escolhi que ele faça a vontade dele, assim na terra como no céu, eu me entreguei totalmente para ele e falei: eu não tenho mais vontade própria, agora é o Senhor, eu só vou fazer o que o Senhor quer, eu só vou falar o que o Senhor quer, eu só vou ir aonde o Senhor mandar. Isto é viver o mais de Deus. Por isso que nem todos conseguem. Porque ao invés de obedecer às orientações de Deus, nós queremos ensinar como que Deus tem que fazer. Hoje nós estávamos ali na mesa, eu, pastor Washington, pastora Natália, e nós estávamos conversando um assunto interessante sobre isso. Deus deu medidas para Noé. Deus não falou: Noé, calcula mais ou menos quantas pessoas vai entrar, aí você vai fazer tantos metros, beleza? Não, Deus deu as medidas primeiro. Ele fez daquele jeito. Deus deu o tipo de madeira, e ele fez daquele jeito. Para o tabernáculo, Deus deu cores para Moisés. Deus deu as formas dos utensílios do tabernáculo para Moisés. Eu quero assim, beleza? Eu quero madeira de acácia, coberta por dentro e por fora com ouro. É assim que vai funcionar. Lá dentro você vai colocar isso, 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 e é assim. Nenhum momento você vai ver Moisés falando assim: mas eu não gosto de azul, né? Podia ser vermelho. Você não vai ver Noé falando: Senhor, mas e se mais pessoas se converterem? Não vai caber nas medidas que o Senhor falou. Não, eles não questionam, eles obedecem. Isto é viver o mais de Deus. Só que para isso, meus irmãos, eu creio que vocês vão concordar comigo. Isso parece um pouco louco falar isso. Não, eu não vou ter mais vontade, eu só vou fazer a vontade de Deus. Tá, mas como fazer a vontade de Deus se eu não ouço Deus? Se eu não tenho intimidade com Ele, eu não vou ouvir. E se eu não ouço Deus, como que eu vou saber qual é a vontade dEle? Simples, resolve esse problema de uma forma simples. Como? Tendo intimidade com Ele, porque você vai ouvir Ele todo dia. Você vai falar com Ele, Ele vai falar com você, e assim vai funcionando, Ele vai te orientando. Ah, pastor, mas isso é meio complicado. É mais fácil ir na igreja que tem um irmão que revela. Porque tem um irmão lá, que você é louco, pastor. Você chega lá e ele coloca a mão assim, é raio-x de Deus. Fala tudo. Aí já era, eu já sei o que eu tenho que fazer. Aí beleza. Ah, então precisa orar. Então não precisa você ter intimidade mais, porque tem um profeta que tem intimidade com Deus por você. Ah, costurar o véu que foi rasgado. Nós temos livre acesso, mas alguém está querendo costurar o véu e falando assim: você quer a presença? Você quer mais de Deus? Então vem até mim. Você precisa vir até mim. Está errado, meus irmãos. Uma vez lá no Mackenzie, o Dr. Russell Shedd estava lá dando uma série de conferência. E ele foi orar na capela que tem no Mackenzie, universidade lá de São Paulo. E tinha alguns alunos orando. Preste atenção nisso. E ele entrou. Quando ele entrou, para mim foi um dos maiores teólogos do século XX, Dr. Russell Shedd. E quando ele entra, aqueles meninos ficou tenso. O Shedd entrou na sala. Vixe, vamos fazer que nós estamos orando, né? E começou a orar. E ficaram 1 hora, 2 horas, e o Shedd sentado no banco.
Aí uns falou assim, ó, já deu hora, vai ter que ir. Foi embora. Mas ficou 2. Falou, aí não vai parar não? 5 horas sentado, parado, com o olho fechado. Aí eles falaram, vamos embora, já deu, o Shed não ora não. Quando eles se decidem ir embora, o Dr. Russell Shedd se levanta e diz assim, eu entendi, Senhor. Foi embora. Aí eles falaram assim, calma aí, você ficou 5 horas sem falar nada. Ele falou, vocês não aprenderam a orar? Vocês não aprenderam que oração é diálogo? E num diálogo não é só uma pessoa que fala? Hoje não era para mim falar, ele me trouxe aqui para mim ouvir ele. Eu fiquei ouvindo ele, eu ia falar com ele. Ele estava falando comigo, eu ia ficar falando com ele. Eu deixei ele falar. Oh glória, irmão, que intimidade. E às vezes nós fazemos o contrário. É 1 hora direto, Senhor Jesus, porque a tua palavra diz, e ora para lá, e ora para cá, e 1 hora, e roda a igreja toda, e ora naquela coisa toda. Aí deu 1 hora, glória a Deus, é hora da oração, acabou. Irmãos, Deus abençoe a todos, vamos embora. Aí Deus, e eu? Você não quer ouvir não? Não, já deu a hora, vamos embora. Quem tem intimidade com Deus, ouve Deus. Quem crê nisso? Tem como ouvir Deus, queridos. Eu ouço Ele. Eu ouvi Ele hoje. Tem como ouvir Deus. E quando eu ouço Deus, a margem de me ser enganado, confundido, é quase 0. Por quê? Porque Deus nos dá orientações claras. Agora, se eu dependo de um ser humano para falar o que Deus quer me falar, por preguiça minha de ir descer no secreto e falar com Ele, a chance de me ser enganado é grande, como vocês estão vendo, muita gente sendo enganada. Deus usa os seus profetas, mas Ele tem mais prazer em falar no seu ouvido, e não na boca do profeta para você. Aleluia. Que Deus levante uma geração que queira mais dele, e queira mais intimidade com Ele, e que principalmente não se prenda a profetas, a profecia, a revelações, a movimentos, mas que tenha intimidade de ouvir a Deus. E assim como a palavra diz em Êxodo, que Moisés falava com Deus face a face. Aleluia. Oh glória. Para me finalizar, tome diariamente a sua cruz. Tome diariamente a sua cruz. Tome diariamente a sua cruz. Primeiro aprendizado. Há um ensino por aí que a sua cruz é do tamanho que você define. O peso da sua cruz é você que define. Evangelho é leve. Evangelho é suave. E alguém ainda diz, a minha cruz é de isopor e ainda tem rodinha. Evangelho é assim? Eu não conheço esse evangelho. Eu não estou dizendo que nós temos prazer pelo sofrimento, meus irmãos, mas evangelho é cruz. Aleluia. Evangelho é renúncia, é sofrimento, sim, é ser hostilizado. Evangelho, meus irmãos, é ser mal compreendido. Evangelho é ir na contramão do mundo. Evangelho é a igreja está seguindo uma tendência que não agrada a Deus, e você fala assim, opa, Deus não está nesse negócio não. E alguém falar para você, você está errado, rapaz, você tem que se atualizar, está todo mundo fazendo, é normal. E você fala, normal não, porque a Bíblia não abre precedente para mim aceitar isso não. Aí você começa a ser enxergado como estranho. Evangelho é isso.
Tome a sua cruz, não é faça a sua cruz. Se é para mim tomar, ela já está feita, me esperando. Pastor, deixa eu ajudar o senhor a carregar a sua cruz? Não, você já tem a sua, irmão. Carrega a sua, eu carrego a minha, a irmã carrega a dela e todo mundo vai para o céu, amém? É assim que vai, irmão, aleluia. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Primeiro, autonegação. Só que para me entender e aceitar a cruz, só é possível se eu passei pelo estágio da autonegação. Sem isso eu não tomo cruz, não. Não. Ah, pastor, eu tenho minha opinião, sabe? Esse negócio aí, desse evangelho aí que o senhor fala, evangelho raiz, evangelho brabo, pesadão, esse evangelho aí para mim não dá. Meu evangelho é mais suave, entendeu, pastor? Esse negócio de ficar aí orando demais, jejuando, Jesus não precisa disso não. Entendeu? Jesus já fez tudo, nós agora é só adorar mesmo e tá beleza. Meus irmãos, é só nós lermos a palavra do Senhor. Eu não estou nem te convidando a ler o Antigo Testamento, eu só te convido a ler a história da igreja primitiva e as cartas de Paulo. A você estudar o que acontece na janela 10/40. A você estudar o que acontece nos países onde o regime proíbe o cristianismo. É só isso. É só isso. Eu não estou dizendo que o evangelho é ruim porque nós sofremos. Porque nós não sofremos sem causa. Nós não sofremos sem propósito. Há um propósito nisso. Nós sofremos porque nós somos diferentes, nós não aceitamos ser iguais. O evangelho é sofrimento porque não é mais a nossa opinião, é a dele. O evangelho é sofrimento porque não é mais o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Por isso nos confronta. Sabe, é você falar, mas eu queria fazer, mas a Bíblia fala que eu não posso. E amém, né? Eu vou ficar com a Bíblia, eu queria, mas não vou fazer porque eu quero agradar a Deus. Isso não é sofrimento, irmão? Orar é fácil? Não é não, irmão. Não, orar é fácil demais, pastor. Não é nada, irmão. Orar é difícil, é uma guerra. Você ficar algumas horas assistindo alguma programação é fácil. Agora você orar 10 minutos não é fácil, é simples. Não é fácil, não é. Você consegue ler um livro em um dia, mas é difícil você ler 10 capítulos, porque é a palavra de Deus. É difícil. Exige de nós. Encerrando. Para viver o mais de Deus, eu preciso entender primeiro que é uma opção, você não é obrigado. Quem quiser, é uma opção. Não quero ser um crente raso, de boa. Beleza. Pastor, mas crente raso não vai para o céu? Não sei, irmão, não é eu que vou levar você para o céu. Vai ter gente lá que a gente vai falar, o quê? Você aqui, irmão? Eu vim. Nossa, mas você nem... mas eu vim, Jesus quis me trazer, beleza. Então é Ele que vai decidir, né, queridos? Mas eu não quero ser raso. Eu não, irmão. Os irmãos vão ter a oportunidade de um dia levar uma caravana lá na nossa igreja. Você vai ver que igreja maluca, irmão. Doida, aleluia. Doida como assim, pastor? É aqueles neopentecostais. Não é neo, irmão. Nós somos pentecostal bíblico, amém? Glória a Deus. Nós cremos que é a palavra que aviva, amém? Nas experiências pessoais, não, é a palavra que aviva. Uns crentes doidos, irmão, que você tem que fazer assim, irmãos, eu vou dar a benção apostólica. Os irmãos quiserem ficar, pode ficar. Aí pronto, você dá a benção apostólica e os irmãos ficam. Aleluia, glória. E é um de joelho ali orando, e é outro entregando ali o recado. Aí eu moro do lado da igreja, eu sou o pastor, né, irmão? Aí quem tem a chave? Teve um dia que eu apaguei as luzes, os irmãos continuou, irmão. Eu falei, então amém. Então eu vou entrar, não vai ter opção não. Fechar a porta, entramos para dentro da igreja e vamos buscar mais. Eles não querem o raso. Amém.
Eles querem mais de Deus, queridos. Na nossa igreja, 95% dos jovens são batizados com o Espírito Santo e pregam. Amém? Aí você pergunta, quantos os pais são da igreja? Nenhum. Nenhum os pais são da igreja. Pastor, mas como é que é isso? Eles se apegaram de uma forma tão apaixonante com Jesus, que todo culto eles buscam diferente, é mais entrega, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Pastor, que dia que o senhor vai visitar no hospital? Quero ir, quero ter experiência. Pastor, que dia que vai ter culto fúnebre? Eu quero ir, pastor. Pastor, que dia que vai ter evangelismo? Eu quero ir. Quero mais de Deus, irmão. E isso não é só os jovens. Os irmãozinhos de cabeça branca também, irmão. Eu vou fazer os eventos, eles estão junto. Eles querem mais de Deus. O meu pastor auxiliar tem 65 anos. E tudo que eu faço para buscar Deus, ele está lá. É o primeiro que chega. Ele quer mais. Um homem com tanta bagagem, tanta experiência, quer mais de Deus. Aí eu te pergunto, irmão, você quer ficar no raso? Você quer ficar no raso ou você quer mais de Deus? Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, aleluia. Tudo isso que eu falei para os irmãos, primeiro que é uma decisão pessoal, segundo que tem que ter autonegação, que você, nossa, mas isso é difícil, queridos, vai valer a pena, tomar a sua cruz, nossa pastor, é mais difícil ainda. Tudo isso, comparado ao mais de Deus, vale a pena, irmão, vale a pena. Vale a pena você acordar na madrugada para orar. Vale a pena você ficar às vezes sem comer uma coisa que você gosta, porque você quer mais de Deus. Vale a pena você renunciar a algo que você ali depende daquilo, para você ter mais de Deus. Vale a pena. Só que precisa ter renúncia. Eu não posso te enganar e falar assim, não, mais de Deus é para a galera toda, é para todo mundo. Não. Há um caminho. Há uma fórmula. Simples, mas é pesada, não é? Mas é simples. O nosso Jesus, se ele entrasse em algumas igrejas hoje e ouvisse alguns pregadores, eu acho que ele ia levantar a mão e ia falar assim, eu não entendi o que vocês falaram sobre mim. Porque hoje o evangelho está tão difícil de entender. E o evangelho de Jesus é tão simples de compreender. É pesado, mas é simples de entender. Não é o evangelho da afronta, mas é o evangelho do confronto. Amém? Queridos, quando nós pregamos assim sério, o pastor pega lá uma mensagem séria, não é, aquilo não, pegue aquilo como afronta, aquilo é confronto. E outra, antes dele ministrar para vocês, aquela mensagem foi ministrada para ele. Eu sempre digo lá na igreja, para os pregadores da nossa igreja, eu falo assim, olha, se a mensagem não falou com você, não fale dela para ninguém. Não existe esse negócio, eu vim pregar uma mensagem aqui, nem que sirva para um crente, eu vou pregar ela. Está errado. É pelo menos para dois, o primeiro é quem prega, e depois para alguém que está na igreja, mas primeiro é para quem prega. Queridos, para viver o mais de Deus, eu tenho que ser sincero com os irmãos. A fórmula é essa aqui. Primeiro, é uma opção. Se você quer, não é do seu jeito, beleza? Não é do seu jeito. Eu quero, beleza, é do jeito dele. Estamos de acordo? É do jeito dele. É mais, eu não posso nem um negócio, não, é do jeito dele. Você quer ou não quer? Eu quero mais de Deus, então beleza, então é do jeito dele. Entenderam? Queridos, não vamos enfeitar a cruz de Cristo. Cristo não aceita opinião. Não, Cristo não aceita o que eu acho. Não. Pastor, então ele é assim, sério? Não, querido, ele é bondoso, ele é bom, e ele sabe o que é bom para nós, por isso que ele não aceita, porque o que ele tem para nós é o melhor. Então tudo que nós falarmos para ele vai falar assim, isso não é o melhor. Você acha que é, mas não é. O melhor, eu sei o que é melhor para você, aleluia.
Então, primeiro é uma aceitação. Segundo, você tem que aceitar que você tem que se negar, que você tem que renunciar a você mesmo. Terceiro, você tem que tomar a cruz do Evangelho. Amém? Não é o travesseiro do Evangelho, é a cruz do Evangelho. Amém? E aí pronto, aí agora é o final. E siga-me. Será que alguém consegue chegar nesse finalzinho e siga-me? Será que tem alguém lá? Na hora que ele falou, tome a cruz, se negue, é só se você quiser. Será que quando ele falou assim, siga-me, tinha alguém? Não sei. Eu só sei que eu decidi aceitar Jesus. Eu decidi me autonegar. Eu decidi tomar a minha cruz e seguir a Ele há 16 anos. E eu não me arrependo. Foi a melhor decisão que eu fiz, irmão. Jesus me tirou de uma banda de death metal. O pastor era metaleiro. De uma banda de death metal, meus irmãos. Eu era dark, todo loucão das ideias. E Ele me tirou, irmão. E falou, eu quero que você pregue. Aleluia. Oh glória. E eu não me arrependo. Pastor, mas eu fiquei sabendo que a sua banda já abriu o show até do Sepultura. Já abriu. Mas você perdeu muita... Eu perdi muita coisa, irmão. Eu tenho orgulho porque abri o show de uma banda que chama Sepultura, irmão. Hoje eu prego a palavra que dá vida. Isso é muito mais importante do que Sepultura, aleluia. Oh glória. Aleluia, Jesus. Querido, se decida pelo mais de Deus. Você não vai se arrepender. Não vai. Não queira ser, não aceite ser um crente meia boca, tá? Não aceite ser um crente lero-lero. Não, irmão. Seja e queira, almeje isso, ser um crente que tem o mais de Deus, que vive o mais de Deus, que tem experiências espirituais com Deus, que ouve Deus, que sente Deus, que não tem a sua vida espiritual pautada em experiências de outras pessoas. Eu ouvi dizer do irmão que foi no céu, eu ouvi dizer do irmão que foi arrebatado, eu ouvi dizer do irmão que viu 3 anjos na igreja. Não, irmão, eu não quero saber o que o irmão viu, eu quero ver, aleluia, eu quero sentir. Eu quero ouvir, eu quero mais de Deus, amém? Você pode colocar sobre os seus pés, para me orar pela sua vida, aleluia. A mensagem é essa, tá, queridos? Amém? Eles sabiam como é que eu prego, tá? Se vocês não gostou, depois vocês brigam com eles, eles sabiam como é que eu prego, é assim. Brincadeira, eu sei que aqui vocês gostam de Bíblia, e essa mensagem é leve para vocês, amém? Porque quem ama a palavra do Senhor, toda mensagem inspirada por Ele é leve, ainda que seja de correção, é leve, amém? Feche seus olhos, quero orar pela sua vida. Ó Deus, eu te louvo nessa noite porque a tua palavra foi ministrada segundo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos mais de Ti. Nós precisamos mais de Ti. Nós almejamos mais de Ti. Não queremos ficar no raso. Não queremos ficar no nível que nós estamos. Nós queremos ir mais profundo. Nós queremos se aprofundar mais. Nós queremos viver o mais do Senhor. Mas sabemos que a Tua palavra diz que para isso nós precisamos negar nós mesmos, aceitar a cruz e seguir Jesus. Ó Deus, aqui vidas que vieram nesse propósito e que receberam a Tua palavra, meu Pai. Aqueles que querem o mais do Senhor estão dispostos a negar suas vontades, a negar os seus desejos, a negar os seus planos, para viver os teus planos, para viver a tua vontade, para viver o que o Senhor tem para eles.
Eles aceitam carregar a cruz que o Senhor tem para eles com prazer, meu Pai. Porque nós sabemos que a cruz não é o final. A cruz é um passaporte para o nosso destino. O Senhor foi até a cruz, mas o Senhor não ficou na cruz. Aceite a cruz do Evangelho, querido. A cruz não é o final. A cruz é a porta. Aleluia. E siga o Mestre. Tem mais de Deus para você. Tem mais de Deus para você.